Boa tarde, gente. Dando continuidade aqui à nossa série sobre a Reforma Protestante, a gente vai falar sobre os aspectos gerais, isso, e depois a Contra-Reforma. Nesse vídeo, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a Reforma Tardia ou Pós-Reforma Protestante, os grupos que surgiram. Esse primeiro aspecto geral que eu trago a vocês sobre a Reforma, que ela acontece no período onde acontecia simultaneamente a chamada Renascença, onde aconteceu um grande boom das artes. Nesse período foi inventado a imprensa pelo Gutenberg. Isso ajudou muito a popularizar, a chamar os exemplares, a literatura, o acesso à cultura, isso, às artes, etc. Esse aspecto que eu trago a vocês é porque a reforma não foi um movimento pacífico, não foi uma ideia de simplesmente eu não concordo e saio. Assim que Lutero fez a sua famosa, seu famoso manifesto, suas teses, 95 teses, consequentemente ele recebe cartas e mensagens do Papa pedindo para se retratar. Caso contrário, ele seria excomungado e condenado. Excomungado seria a ideia de ia sair de qualquer jeito da igreja, mas condenado ia ser passivo pelo tribunal de inquisição pela pena de morte, por heresia, bruxaria, essas coisas. Então, nesse período aconteceu e daí nesse caso os próprios príncipes da época viram em Lutero um grande aliado, porque ele também saía do domínio da igreja. Eles acabam não permitindo que isso aconteça, porque a cruzada que eles empreendem contra Lutero era prendê-lo e depois sentenciá-lo. Isso não aconteceu, não deixaram. É claro que nesse período muita gente morreu, muitos seguidores, muitos luteranos morreram. Ele já falou da noite de São Bartolomeu, que a rainha Catarina de Médici mandou matar ao fio da espada 30.000 huguenotes, que eram conhecidos os calvinistas franceses. Então foi um período de muitas guerras, de muitas cruzadas. Só em 521 que selaram um acordo de paz, aceitando o grupo, a essência de outros grupos religiosos. O outro aspecto que eu trago é que Lutero traz uma revolução para o seu tempo, uma revolução teológica, porque ele acabou rompendo com a ideia da autoridade do Papa. E as ideias de Lutero, que era a fé, a salvação era pela fé e não por boas obras, nem por indulgências. E também um segundo aspecto seria uma revolução cultural. Ele muda alguns aspectos do culto, das celebrações, porque a igreja da época era o latim, era o idioma litúrgico e era cantado pelos monges pelo canto gregoriano. Então a igreja não participava. Lutero muda esse aspecto. Ele muda essa ideia de revolução porque ele traz a palavra em primeiro lugar e depois a igreja. E a igreja era diferente. A igreja indica que a igreja era a guardiã da palavra, então a palavra não pode vir antes do que a igreja decidisse. Então seria isso. Lutero empreende essa revolução cultural, ou seja, ele traz a ideia do impressionismo, que eram as celebrações da época, e traz o expressionismo, que além de também ele fez o que a maioria dos outros reformadores traduziu a Vulgata, que era a Bíblia oficial da igreja, a edição oficial, para o alemão, para as línguas saxônicas, germânicas, e traz o expressionismo. Incentiva todo mundo a cantar na igreja, o que antigamente não acontecia. Ele traz o expressionismo no lugar do impressionismo. Esses seriam os aspectos. O principal aspecto que eu poderia colocar aqui.
E sobre a Contra-Reforma, a partir de um sujeito chamado Inácio de Loyola, cria a Companhia de Jesus. Foram conhecidos alguns padres jesuítas. Nesse período acontece o descobrimento da América e do Brasil. E Portugal e Espanha eram aliados da Igreja, eram fiéis à doutrina católica. Outros reinos aderiram às ideias de Lutero, como os escandinavos, o pessoal da Saxônia. Então isso gerou uma uma jogada para que impedisse que o avanço protestante chegasse em outros lugares. E o que não aconteceu? Depois vieram os puritanos para os Estados Unidos, ajudaram na fundação da nova nação. Então seria isso, o aspecto geral e a Contra-Reforma.